Planejamento, cláusula 6. Bom, a cláusula 6 da 14.001/2026, ela continua sendo a ponte entre a intenção e a ação. Bom, a cláusula 6, ela vai trazer vários requisitos, tá? O 6.1 vai falar das ações para abordar riscos e oportunidades, né? E dentro dessa estrutura de 6.1, nós teremos os requisitos de aspectos ambientais, das obrigações de conformidade, da identificação dos riscos e oportunidades e, por fim, o planejamento de ações para abordar riscos e oportunidades. Dentro da cláusula 6 de planejamento, nós vamos ter o 6.2, que vai tratar de objetivos ambientais, e, por fim, 6.3, gestão de mudanças, que é o novo requisito na 14.001/2026. Bom, vamos falar um pouquinho de cada um, tá? O requisito 6.1, ele vai falar das ações para abordar os riscos e oportunidades. E essa cláusula, esses requisitos, né, é a parte mais densa de toda a norma, tá? Então, ela traz uma visão de riscos pela ótica estratégica, tática e também operacional, tá? Então, abordar os riscos é o que a organização precisa fazer. E aí ela vai determinar, ao abordar os riscos, os seus aspectos ambientais significativos, lá no requisito 6.1.2. Isso deve ocorrer na perspectiva do ciclo de vida. Lembra? A gente falou disso lá no escopo. Então, é dentro, olhando também para fora. Então, desde a aquisição de matérias-primas até o descarte final, ou do berço ao túmulo, né, como preferir, num conceito aí de circularidade, tá? Ao identificar, então, os aspectos, é que se vai entender sobre os potenciais impactos ao meio ambiente. Bom, dentro das ações para abordar riscos e oportunidades, a gente também tem as obrigações de conformidade, que está no requisito 6.1.3, tá? Inclui aí requisitos legais e compromissos diversos que a organização tenha se condicionado a cumprir. Por exemplo, requisitos contratuais, mercadológicos, requisitos específicos de clientes. Eles também fazem parte aí desse contexto de obrigações de conformidade. Antes falava de requisitos legais e outros requisitos, e agora o texto traz obrigações de conformidade, tá? Então, após o levantamento de aspectos e impactos, né, que depois a gente vai concluir sobre os impactos, da compreensão sobre as obrigações de conformidade, determina-se os riscos e oportunidades, né, que está no requisito 6.1.4. Então, os riscos e oportunidades que vão além do óbvio, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade, são os riscos de tudo que foi considerado desde a cláusula 4, contexto, partes interessadas, escopo. Então, tudo aquilo que a gente considerou relevante nessas cláusulas vem para cá, tá? Estabelecendo-se, então, os riscos e oportunidades. A gente vai ter que planejar ações, né, para reduzi-los ou para alcançar as oportunidades. E essas ações, né, devem ser planejadas de acordo com o requisito 1.5. Essas ações deverão ser executadas pelos processos do sistema de gestão, aqueles que foram estabelecidos lá na cláusula 4. E tanto a identificação de riscos e oportunidades, quanto a execução das ações vão envolver os processos na relação com o nível estratégico, tático e operacional. Bom, o requisito 6.1.2, ele vai tratar dos objetivos ambientais. E a organização, ela deve então estabelecer objetivos ambientais nos níveis e funções pertinentes dentro da organização. Eles precisam ser consistentes, né, com a política, mensuráveis, se for aplicável, e os objetivos devem ser desdobrados no que a gente vai fazer, como é que a gente vai alcançar, que recursos serão necessários para a gente conseguir atingir o objetivo, quem é o responsável por fazer o quê, quando que será feito, como serão avaliados os resultados, tá? Então, os objetivos é onde a gente quer chegar
com o nosso sistema de gestão a partir dos nossos compromissos. Não confunda, né, objetivos ambientais com KPIs de processo ou de monitoramento. O objetivo é algo estabelecido, né, para ser alcançado num tempo X, num período Y. Portanto, é algo que precisamos, né, trabalhar no nosso sistema de gestão, seja para melhorar, seja para nos estruturar, ou até mesmo para corrigir algo que a gente vai fazer com que a gente chegue no objetivo, né, que vai nos trazer melhor desempenho. Então, alcançando o objetivo, nós seguimos melhorando. Então, certamente haverão novos objetivos a serem alcançados pela organização num outro período, num outro contexto, tá? Então, objetivos não são necessariamente KPIs de monitoramento de processo. Para monitorar se a gente está alcançando, como está o nosso desempenho. E na relação com os objetivos, sim, nós vamos precisar medir e monitorar lá na cláusula 9, e a gente pode chamar isso de KPI também. Mas existe uma visão, né, que não é tudo a mesma coisa, tá? Bom, a cláusula 6.3 vai trazer o planejamento e a gestão de mudanças, tá? Essa cláusula é nova e ela vai tratar de planejamento de mudança com uma pegada assim preventiva, né? Visando identificar impactos que podem ocorrer em caso de mudanças que a organização precise fazer. Que mudança? Mudança de processo, mudança de produto, mudança de serviços, em fornecedores. Qualquer mudança pode trazer novos aspectos ambientais ou modificar o que a gente já tenha identificado. E isso pode, então, trazer impactos ambientais para o negócio, né? Impactos ambientais novos ou modificados e também para o negócio. Então, antes de proceder com as mudanças, é preciso identificar os riscos sobre elas. E aí, então, a gente vai providenciar ações e gerir as mudanças para que não ocorram problemas em função destas necessidades, tá? Tem mudanças planejadas e aquelas, né, que precisam ocorrer mesmo não tendo sido escolhas da organização. Mas a norma diz que é preciso, né, identificar o que pode causar impacto negativo ao meio ambiente, mesmo nessas condições de mudança. Por exemplo, um evento climático que impõe aí a reorganização das operações, por exemplo. Antes de proceder com mudanças, é preciso identificar riscos sobre essas mudanças e providenciar ações e gerir as mudanças para que problemas não ocorram, tá? Então, mesmo que as mudanças não tenham sido planejadas, por exemplo, alguma mudança em função de um evento climático que a empresa tenha sofrido, elas precisam ser planejadas a partir dali, uma vez que a gente tenha que identificar riscos, né, sobre novos aspectos ou mudanças dos nossos aspectos que podem causar impactos ambientais e então gerir essa mudança para evitar impactos negativos. Bom, essa cláusula ela está estruturada exatamente como a ISO 9001. Então, quem tem o sistema de gestão ambiental e agora com a mudança vai ficar mais fácil conectar ao sistema de gestão de qualidade, tá? Ficou bem estruturado, vai ser fácil integrar o tema ambiental na estrutura já existente. No próximo vídeo, a gente vai concluir sobre a cláusula 7, que vai falar de apoio e recursos. Obrigada e sucesso!